Tem um projeto, talvez o mais recente, né, proposto pelo vereador, que é pagamento de multa, né, multar usuários de drogas ilícitas em São José dos Campos, pagamento de multa de R$ 500, de R$ 1.000, pode até aumentar. Gostaria que o vereador explicasse sobre esse projeto e se vai avançar esse projeto na Câmara. Reinaldo, eu acredito que sim. Nós conseguimos um parecer favorável da Comissão de Justiça. O relator foi o vereador Zé Luiz, né, acompanhou o vereador relator, o vereador Walter Hayashi, na Comissão de Justiça. E o projeto está apto a ser votado no plenário. Agora eu preciso convencer uma maioria de colegas para que a gente possa aprovar. E o projeto, ele nasceu, na verdade, foi um texto que nós adequamos, mas que já está em vigor em cidades de Santa Catarina, principalmente. Blumenau, Balneário Camboriú, Joinville já tem discutido um projeto semelhante. Alguns de iniciativa de vereadores do Poder Legislativo e outros municípios com a iniciativa sendo do prefeito. Né? Mas o que acontece? Hoje a gente vê que a posse de uma droga, por exemplo, de uma maconha, ela está despenalizada pelo Código Penal. Né? Então, o sujeito, se ele for pego... Não é crime, vereador. Só não é Então, apenado com prisão, mas é exato, crime. foi o que eu portar falei, droga. está despenalizado, não falei descriminalizado. Né? Então, Não, existe pena de advertência, Então, medida educativa. exato, Existe pena. medidas socioeducativas, então você não tem um inquérito criminal que você vai cumprir alguma pena. Então está despenalizado, ainda que esteja presente no Código Penal, é despenalizado a posse de drogas, e você acender um baseado na rua, você não é preso, você não é punido, não tem um inquérito criminal, você vai cumprir medidas socioeducativas. Você é punido, mas só você não é punido com prisão. Perfeitamente. Agora, uma punição de uma medida socioeducativa, eu acredito, Marcos Limão, que é muito branda e que isso não inibe o usuário de droga, principalmente nos espaços públicos. Então, o que acontece hoje no Brasil quando você vê essa realidade do uso de drogas em espaços públicos? É que as famílias, crianças, mulheres, pais, mães, não conseguem ir numa praça, não conseguem ir no parque. Eu tenho relatos de pais que falam: meu filho não brinca mais na quadra do bairro porque determinada hora junta uma rodinha de maconheiro ali, fica fumando baseado, e eu não tenho liberdade de deixar meu filho brincar na quadra, porque senão ele vai ser influenciado negativamente por isso. Então nós estamos perdendo a nossa cidade para maconheiros que ficam em praça, em quadra, poliesportivo, que é um lugar de esporte, é um lugar de desenvolvimento das pessoas, né? Uma Esse atividade esportiva projeto tão ele importante. determina alguns locais, é isso? São os espaços públicos, né? Então, assim, eu estou legislando, tem a crítica, né, muitas vezes jurídica que se faz, você está legislando em matéria penal. Não, eu estou legislando sobre espaços públicos no município de São José dos Campos. É como, por exemplo, fazer uma proibição do fumo em lugares fechados ou em parques públicos. Nós estamos criando uma multa administrativa, que vai ter uma junta administrativa de recursos, você pode cancelar a multa caso a pessoa aceite o tratamento, né? Então, uma série de medidas para, primeiro, devolver os espaços públicos para as famílias. Muitas vezes o cara fala: pô, eu tô dentro de casa e a fumaça da maconha da praça da frente tá entrando dentro de casa. A gente vai aceitar isso passível. Eu sei que a Polícia Militar e a Guarda Municipal têm atribuições muito importantes do que ficar parando para ficar correndo atrás de maconheiro. E por isso, por ser despenalizado hoje criminalmente, é que muitas vezes isso passa, né? O policial fala: puxa, não tem o que fazer. Se eu pegar ele, ele vai assinar um termo circunstanciado lá e, no máximo, uma medida socioeducativa. Se for menor de idade, eu tenho que chamar o pai. Então, a gente precisa criar um mecanismo administrativo, municipal, para devolver os espaços públicos para as famílias joseenses e para inibir o consumo de drogas que está acabando com as nossas famílias, com os nossos jovens. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. Mas tem outras coisas, né? Ela não é tão nociva. A gente tem se a gente liberar a maconha, a gente vai ter uma fábrica de esquizofrenia no Brasil, e esse custo vai para o SUS, é para o sistema público. Então, a responsabilidade e a escolha individual, mas a responsabilidade é coletiva. O indivíduo escolhe fumar maconha, mas se ele tiver um problema com esquizofrenia, todo o coletivo tem que pagar para ele ter um tratamento no SUS? Então, assim, eu acredito que os legisladores municipais, os políticos, precisam se preocupar com suas cidades, e isso é uma preocupação que a gente viu em outros municípios de Santa Catarina e trouxe para São José dos Campos, para que a gente possa discutir. É claro, o projeto ainda está no plenário da Câmara, quem sabe possa ser ainda melhorado,
né? Mas eu acredito que não dá pra gente falar assim, os maconheiros ficam na praça fumando e tá tudo bem. Não tá tudo bem, alguma coisa tem que ser feita. Olha, só para finalizar aqui, você tem talvez um perfil de uma pessoa morador de rua, né, em situação de rua, que de repente não tem a condição de pagar uma multa, né? Aí teria que entrar a medida socioeducativa, né? Só para a gente poder entender, porque não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio aí, né? Tem que talvez ter um peso diferente para quem foi abordado nesse local, né? Só para a gente finalizar esse contexto aí. O morador de rua, quando você fala É do só, morador... só um exemplo que eu Não, dei, perfeito, né? Reinaldo. Eu acho que esse projeto, ele consegue ajudar muito mais a cidade na questão do usuário de maconha nos espaços públicos do que com o usuário de crack, por exemplo. O usuário de crack é um problema que uma multa, vamos ser franco, não vai Não resolver. vai resolver. O que a gente defende para o usuário de Tá. crack é um outro projeto que a gente tem, que cria uma equipe multidisciplinar para fazer a prospecção das famílias ao usuário de crack para conseguir internação compulsória, internação voluntária. E por que isso? Hoje, na justiça, é muito difícil a internação compulsória através do pedido do poder público. No entanto, quando a família faz esse pedido, as chances do benefício ser concedido pela justiça aumentam. Só que as famílias desses usuários de drogas, de crack, principalmente nas ruas, por vezes não sabem nem o que procurar, não sabem o que fazer, como é que eu ajudo o meu parente, como é que eu peço uma internação compulsória? Então, eu defendo que a prefeitura crie uma equipe multidisciplinar com assistente social, até porque às vezes a sua família também está em situação de vulnerabilidade, com advogados para ter uma assessoria jurídica para como fazer isso, para que a família possa fazer o pedido embasado de internação compulsória e aí a gente consiga tirar essas pessoas da rua, dar um tratamento que tem que ser compulsório. Eu não acredito na internação voluntária. O cara fica 2, 3 dias e sai. Esses caras já estão numa compulsão pela droga que eles saem de si, eles perdem o controle. E se a gente não tiver internação compulsória, fica muito difícil. E outro ponto, para encerrar, é o apoio das entidades confessionais. Aqui em São José dos Campos, a Secretaria de Assistência Social, respeito o secretário, mas eu acho que ele está equivocado em não ter uma parceria mais firme, mais sólida com as entidades confessionais da Igreja Católica, Evangélica e Espírita. Né? A administração pública às vezes tem um preconceito com as entidades confessionais que fazem o acolhimento de moradores de rua, porque além de fazer o tratamento mental e toxicológico, eles fazem o tratamento espiritual. Eu acredito que o problema das drogas tem que ser tratado também sob esse prisma. As pessoas têm que escutar também sobre o evangelho para conseguir se libertar das drogas. Então, quando o poder público não faz essa parceria com as entidades confessionais por preconceito religioso, perde a sociedade que não tem esse acolhimento das entidades confessionais com o apoio do poder público. Em São José dos Campos, eu acredito que essa parceria com essas entidades confessionais que fazem acolhimento poderiam ser muito mais fortes, firmes, para que esses moradores de rua pudessem ser acolhidos e saírem das ruas. Vereador, mas não cabe ao Estado dar esse viés espiritual no tratamento, né? Isso é uma questão de foro íntimo, o Estado é laico e como que adequa essa controvérsia? Eu acho que é por isso que determinado serviço a gente terceiriza. Nós temos religiões de matriz afrodescendente, nós temos diversos, nós temos de matriz oriental. E por que segmentar aí algumas e outras não? Não, Marcos. Eu acredito que todas... Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, na educação pública de São José dos Campos, várias entidades que são conveniadas com o poder público, né, naquele sistema de oferecer uma educação infantil para as nossas crianças, que são terceiras, são do terceiro setor, e que são ligadas a entidades religiosas. Tem entidades do terceiro setor da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, até do Espiritismo. Não há nenhuma vedação também que haja das religiões orientais ou de matriz africana, haja um convênio desde que siga os princípios da administração pública municipal em São José dos Campos. Não tenho nenhuma vedação, nenhum preconceito, não estou excluindo nenhuma religião de poder contribuir. O que eu estou defendendo é que o poder público, esse discurso tem que ser laico. Mas quando você terceiriza um serviço para uma entidade confessional, como é o caso na educação pública, não há problema nenhum que tenha a profissão de fé dentro dessa terceirizada. Nós já temos, mais uma vez, o exemplo das entidades de educação, por exemplo, Padre Bonafé, que presta o serviço de educação para o município. Nós temos a Célio Lemos, que é ligado aos espíritas. Não há problema algum.
Então, fazer esse convênio da assistência social com as entidades confessionais que fazem acolhimento. E daí eu falo, Marcos, eu não sei qual que é a sua opinião a respeito, mas muitas assistentes sociais têm preconceito com essa questão das entidades confessionais. Isso é ruim, porque elas fazem um trabalho fundamental no acolhimento, no tratamento, na recuperação dessas pessoas dependentes químicas. A gente não pode, por preconceito religioso, por qualquer matiz ideológico que seja, perder a parceria dessas entidades. E eu estou falando isso porque eu estou em contato com algumas entidades que não conseguem essa parceria com o poder público municipal. Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de cuidar dessas pessoas.